Ó, o Luiz pediu para avisar para todo mundo que ele está ali de fora vendendo ingresso da galinhada. Quem interessar, tá? É só procurar aí. Eu vou fazer uma leitura do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Renovemo-nos dia a dia. Transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravos de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los à força do nosso trabalho e de nossa serenidade é a fórmula justa de aquisição de discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente, quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e com ela o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Então, com os nossos corações elevados a Deus Pai Todo-Poderoso, vamos nesse momento pedir a Ele que nos dê o equilíbrio necessário, que nos dê a serenidade de que tanto necessitamos, de que nos envolva com a sua paz, com o seu amor, para que possamos crescer e evoluir cada dia mais. Que Deus, na sua infinita misericórdia, que sabe de todas as nossas necessidades, que Ele nos dê aquilo de que tanto necessitamos, a paz de espírito. Que Jesus possa olhar por nós, possa nos acompanhar no nosso dia a dia, e que nesse momento possamos sentir a presença de Jesus junto a cada um de nós, serenando os nossos corações e os nossos pensamentos. Que Jesus nos envolva nesse momento com a sua doce paz. Pedimos também aos benfeitores espirituais que nos inspire a Medina, para que ela nos traga uma mensagem que toque os nossos corações. E com a permissão de Jesus, com o amparo dessa espiritualidade amiga e benfeitora, nós vamos dar início aos trabalhos da noite de hoje. E que assim seja. Benedina, nos trazemos
em recebê-la mais uma vez na nossa casa. Obrigada. Obrigada. Onde eu vou beneficiar mais do que aqui, como ultimador. Mas vejo que está do lado. Você quer? Pode colocar. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Eu cumprimentei desse lado aqui, né? Então, para mim é motivo de muita alegria estar aqui nessa casa novamente, onde todos nós que, quando adentramos ali aquele portão, nós já sentíamos as bênçãos, já sentimos a vibração aqui do ambiente, porque essa casa tem como benfeitor, como patrono, não só, muitos, né? Principalmente os dois vanguardeiros, né, do cristianismo, Paulo e Estevão. Então, que todos nós, que nesse momento, né, nesses 40 minutos, vamos dizer assim, que nós possamos realmente dedicar esse momento concedido a cada um de nós. Porque nenhum de nós que estamos aqui, nós iremos para passar o tempo ou para matar o tempo estar aqui. Todos nós aqui viemos com um propósito, que é de estudar, que é de procurar a nossa melhoria, que é de buscar um conselho, uma orientação, um esclarecimento. Então, que esses minutos realmente nós possamos dedicar a eles, né? Procurar tirar da nossa mente, do nosso coração, tudo aquilo que porventura esteja nos causando angústia, agonia, medo. E vamos permanecer aqui com o nosso coração mais sereno, com a nossa mente mais equilibrada, a fim de que realmente nós possamos estar aptos para receber as bênçãos do Mestre Jesus e dos seus emissários. Eu trouxe aqui um tema para a nossa reflexão da noite. Nós vamos falar aqui hoje da ciência da autossuperação. Mas essa autossuperação que nós vamos falar não trata da superação dos limites físicos, das nossas deficiências. Não é dessa superação que nós vamos falar. Embora temos que destacar pelo menos duas grandes personalidades que vieram com deficiência, que vieram com limitação, com dificuldade, e mesmo assim elas conseguiram vencer essas deficiências e realizar aquilo que veio para ser feito aqui na Terra. Porque muitas das vezes nós outros utilizamos assim, muletas, escolas, para não praticar o bem. Qualquer coisa é impedimento para nós. Os espíritas, principalmente, né? Sempre conta desculpa para não ir na casa espírita, na reunião de desobsessão, no trabalho da sopa, né, nas tarefas que são realizadas. Uma gripe é impedimento. Se está chovendo, não vem o centro. Se está fazendo calor, não vem o centro. Então, nós que somos perfeitos, que não temos nenhuma deficiência, muitas das vezes qualquer coisinha é motivo para a gente não vir na casa espírita. E esses dois que eu vou citar aqui agora são exemplos, né, de superação mesmo. Algum de vocês aqui já ouviu falar no Jerônimo Mendonça, o gigante deitado lá de Ituiutaba, que é bem pertinho de nós? Pois é, o Jerônimo Mendonça, ele é um exemplo de autossuperação. Porque Jerônimo Mendonça, ele ficou paralítico, imobilizado numa cama por mais de 30 anos. Ele sofria de reumatismo, artrose, que sentia dores cruéis mesmo. Ele não ouvia nem mesmo o pescoço. Então ele ficou preso numa cama mais de 30 anos, sentindo essas dores terríveis, e conta que era necessário colocar um peso de 30 quilos na sua barriga para que pudesse diminuir as suas dores. Ele era cego também, ficou cego, viveu cego por mais de 20 anos, e mesmo assim, mesmo com essas deficiências, conta-se que na cabeceira da cama dele tinha um telefone lá, e as pessoas ligavam para o Jerônimo Mendonça pedindo ajuda, pedindo conselho, pedindo orientação. E jamais faltou essa orientação, esse conselho, essa ajuda para as pessoas que pediam orientação para ele.
E os seus amigos conduziam ele também no Brasil todo. Então, mesmo ele numa cama ortopédica, num leito ali de dor, ele viajava o Brasil inteiro fazendo palestras, principalmente palestras de autoajuda, auxiliando as pessoas que estavam nas mesmas condições que ele. E ele fundou algumas casas espíritas e com a ajuda do rei Roberto Carlos, o Roberto Carlos ajudou muito mesmo Jerônimo Mendonça. E com a ajuda de Roberto Carlos, ele fundou, que era o sonho dele, um lar de amparo às crianças necessitadas. Então ele fundou um lar chamado Pouso do Amanhecer, e esse lar Pouso do Amanhecer atende mais de 200 crianças diariamente. Então ele é um exemplo de superação das limitações físicas. Existe um outro também, um australiano, chamado Nick Vujicic. Esse australiano, ele nasceu com uma síndrome raríssima. A síndrome chama tetra amelia, é o nome dessa síndrome. Essa síndrome faz com que, quando o embrião ele está em formação, não é formado nem os braços e nem as pernas. Então ele tem da cabeça até aqui embaixo, ele nasce sem as pernas e sem os braços. Então esse Nick australiano, ele sofreu muitos preconceitos, ele teve que vencer inúmeras dificuldades, porque ele queria muito ir para a escola com o ensino fundamental. E lá na Austrália era proibido qualquer criança com deficiência frequentar a escola. E olha que ele era portador de deficiência física. E mesmo assim era impedido. Então ele teve que lutar, ele juntamente com a sua família teve que lutar para instituir uma lei permitindo que crianças com deformidade, com deficiência, adentrassem a escola. Então ele passou por muita dificuldade, por muito preconceito, sofreu muito bullying dos seus colegas de escola. O pai dele, assim, para levantar a autoestima dele, brincava com ele que ele é um presente de Deus, mas que ele veio embrulhado de outra forma, né, devido às deficiências dele. E esse Nick Vujicic, ele viaja o mundo todo, hoje fazendo palestras de autoajuda. Então, mesmo ele com toda essa limitação, não impediu que ele realizasse o seu trabalho. E ele já veio aqui no Brasil 2 vezes fazer palestras de motivação, de autoestima. Ele reunia, né, as pessoas que eram portadores de outras deficiências e justamente falava para elas, né, a necessidade que cada um de nós tem de superar as nossas deficiências. Mas a superação que nós vamos conversar aqui na noite de hoje é a superação das nossas deficiências morais, das nossas mazelas, tá? Das nossas más inclinações, porque o objetivo da reencarnação é esse, é justamente nós melhorarmos cada dia mais. Em cada reencarnação a gente melhora um pouquinho, corrige ali um pouquinho daquela imperfeição que nós ainda trazemos. Então, para isso que é necessário a reencarnação, a fim de que nós possamos vencer as nossas deficiências, as nossas mazelas e melhorar. O subsídio que eu vou utilizar aqui, né, nesse estudo é uma lição que eu até trouxe do livro, viu, gente? Nesse livro aqui, ó, Fonte Viva de Emmanuel, a lição de número 47, intitulado Autolibertação. E tem um livro da Joana de Anjos também, que chama Rejubila-te em Deus, e ela tem a lição que chama Autossuperação. Tá? Eu trouxe esse livro com o objetivo para mostrar para todos a necessidade que nós temos de estudar. Porque o Emmanuel, ele tem uma coleção de 4 livros, todos eles nessa grossura. Olha aqui, a grossura do livro. 4 livros. E as lições são mais de 300 lições em cada livro. Então, olha, né, o tanto que é bom nós estudarmos, nós conhecer, né? Porque Jesus mesmo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E
Então, é através do estudo metódico, o estudo sistematizado, é que nós iremos aprender realmente, conhecer essa verdade. Então, nessa lição de número 47, intitulado Autolibertação, o Emmanuel, ele pegou um trechinho de uma carta, quando o apóstolo Paulo, ele escreveu ao jovem Timóteo. O trecho da carta, Emmanuel diz assim: nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. Olha a profundidade aqui dessa frase que Emmanuel pegou da carta que ele escreveu ao Timóteo. Nós não trouxemos nada para esse mundo, e é manifesto que nada dele nós iremos levar. Quando nós nascemos, nós não trazemos nenhuma bagagem, não vem com nenhuma mala. Não é quando nós viajamos que a gente fica lá no aeroporto, vai lá esperar a nossa mala lá, né? A gente tem até que colocar lá alguma coisa diferenciada das demais malas, para a gente não pegar a mala de outra pessoa. Quando nós nascemos, nós não trazemos nenhuma bagagem. Os nossos pais não têm que ficar esperando a bagagem do seu filho que vai nascer. A bagagem em si que nós trazemos é uma bagagem muito grande. Porque nessa bagagem que nós trazemos estão ali os conteúdos, tanto os conteúdos negativos, que são as nossas experiências mal sucedidas, e também as nossas experiências bem sucedidas. Então nós trazemos conosco, meus irmãos, a nossa bagagem. Tudo aquilo que nós já conquistamos ao longo aí desses milênios está muito bem arquivado, muito bem registrado no nosso perispírito. E olha que nós temos uma bagagem longa de experiências. Porque tem um livro chamado O Espírito da Verdade, e lá nesse livro, o Emmanuel nos diz que nós já vivemos em todos os países aqui do nosso planeta Terra. Que nós já conhecemos, nós já temos o conhecimento, né, na nossa memória, guarda o conhecimento de todos os países. Nós já falamos todas as línguas, já passamos por todas as emoções, já ocupamos todas as posições sociais aqui da Terra, né? Então nós não estamos iniciando o nosso processo evolutivo, não é agora não. Milênios a milênios nós vamos conquistando, né, essas experiências, e todas elas, não tem nenhuma experiência perdida. Todas elas estão muito bem gravadas no nosso inconsciente, que o André Luiz, no livro No Mundo Maior, ele fala que o nosso cérebro é a semelhança de um castelo de 3 andares. No primeiro andar está o nosso inconsciente. No segundo andar está a nossa vida de agora, o nosso consciente. E no terceiro andar está o futuro, né, com o nosso superconsciente. Então, as nossas experiências estão lá no porão, que é o nosso primeiro andar. Então, todas elas conquistadas, nós trazemos conosco. Só que grande parte dessas experiências que nós trazemos não são experiências positivas, e sim experiências negativas, para que elas possam ser corrigidas nessa atual existência. Por isso nós não trazemos nenhuma bagagem exterior, mas sim interior. E muitas das vezes trazemos muitas mazelas para ser vencidas aqui. Então, por que será que nós ficamos tão aferrados aqui somente com a conquista dos bens materiais? Sendo que nós não trazemos nada e não iremos levar nada. Então, o que é que nós vamos levar quando chegar o momento do nosso desencarne? Algum de vocês querem responder? O que é que realmente nós vamos levar conosco? Um de cada vez. Ao que der de verdade. Ao que fizer de verdade. Muito bem, é isso mesmo. Você quer falar? Não. É o bem que a gente faz aqui, é que nós iremos levar. Está bem próximo agora, né, de fazer a declaração do imposto de renda. O meu esposo, ele foi contador por 43 anos, ele foi contador. Então, tinha vezes que ele ficava até de madrugada, né, contador de empresa. Então, ele ficava até de madrugada corrigindo ali todas as coisas que ficavam erradas, alguma coisa dele, ele ficava ali fazendo. Então, eu sei muito bem dessa questão de imposto de renda.
E o que nós declaramos no imposto de renda? Os bens que nós pertencemos, não é? O nosso carro, a nossa casa, os terrenos, os apartamentos, o dinheiro poupança, a gente tem que pegar lá na caixa lá o comprovante, né? Para declarar lá tudo. Então aqui nós fazemos a declaração de tudo aquilo que nós pertencemos. E no plano espiritual, qual é a declaração que nós vamos fazer no plano espiritual? Lá no plano espiritual, o que vai ser pedido de nós é justamente o bem que nós fizemos aqui na Terra. O Chico Xavier, ele fala que lá nós seremos reconhecidos pelo bem que nós fizemos aqui. Lá ninguém vai ser reconhecido pelos títulos que conquistaram aqui na Terra, não. Se foi rainha, se foi rei, se foi príncipe, se foi princesa, ninguém está interessado em saber. E olha que vem uma realeza terrestre, lá no Evangelho, fala para nós também. Ela foi rainha aqui na Terra e ela achava que ela seria recebida lá no plano espiritual com o título de uma rainha. Mas ela fala que decepção, que desilusão. O título não acompanhou ela nem até o túmulo. Ela fala. Aqueles que eram seus serviçais, que serviam a ela, que ela achava que nem alma tinha, ela teve que pedir ajuda para eles. Lá eles estavam na condição superior à dela, lá no plano espiritual. Então é pura ilusão, meus irmãos, achar que os títulos, que o poder, a fortuna, vai nos dar uma condição melhor lá no plano espiritual. Não. Fica tudo aqui, fica tudo aqui para a família, né, como herança. E muitas das vezes, tem muitos pais que preocupam somente em deixar riqueza, esquecendo de passar os valores morais para os seus filhos, e quando desencarna, há motivo de briga na separação ali, na partida ali dos bens. Então nós devemos, primeiramente, né, passar para os membros da nossa família, os nossos filhos, os valores morais. Porque o valor moral do respeito, da dedicação, da gentileza, da dignidade, esses valores jamais os nossos filhos irão perder. Agora, se a gente preocupar somente em deixar bens materiais, pode perder a qualquer momento, né? Então, lá no plano espiritual, nós seremos reconhecidos pelos valores que nós conquistamos aqui na Terra. Teremos que deixar tudo mesmo. O Emmanuel vem nos dizer que nós devemos viver aqui no mundo como se tudo fosse nosso, possuindo tudo e nada tendo. Ele fala desse jeito na lição. Por que ele fala assim? Porque tudo que nos é dado aqui hoje não nos pertence, pertence a Deus. E Deus, ele nos concede como meio para o nosso progresso, meio para o nosso adiantamento moral, não para a gente reter somente para nós, porque nós teremos que prestar conta de tudo aquilo que Deus nos deu, até mesmo o nosso corpo, né? Eu sou dono do meu corpo, eu posso fazer dele o que eu quiser. Nós não somos donos do nosso corpo, porque o nosso corpo, ele é um empréstimo de Deus, ele é uma concessão divina para o nosso melhoramento aqui na Terra, para a aquisição das nossas virtudes. Então, para que nós possamos preparar um lugar melhor no plano espiritual, é necessário, Emmanuel vem dizer, é necessário nós ingressar no curso de autolibertação. Só que esse curso de autolibertação, ele não tem tempo para encerrar. Não é igual o curso que nós fazemos aqui, que dura 1 ano, 3 anos, 4 anos. Esse curso de autolibertação, a gente inicia ele e não tem término, porque é constantemente, diariamente, a necessidade da nossa mudança, a necessidade da nossa melhora. Então, para que nós possamos ingressar nesse curso, o Emmanuel fala que é necessário nós, vou ler aqui, se desejas emancipar a alma das grelhas escuras do eu, que é do egoísmo, começa o teu curso de autolibertação. Então, se nós quisermos realmente eliminar do nosso coração esse egoísmo, é necessário começar a partir de agora. Porque o egoísmo é quando nós pensamos somente em nós, queremos satisfazer somente os nossos interesses,
É eu em primeiro lugar, eu em segundo, eu em terceiro, e não penso no outro. Então, quando nós agimos assim, significa que o egoísmo ele está muito gritante dentro de cada um de nós. E é justamente essa questão do egoísmo que atrapalha o nosso progresso aqui na Terra. É ele que serve de impedimento. Porque todos nós poderíamos estar numa condição melhor de vida aqui na Terra. Só não estamos devido a esse egoísmo que nos impede. O Emmanuel vem nos dizer lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na lição do egoísmo. Ele fala que o egoísmo é a grande chaga da humanidade. Quando alguém está com problema, está com doença, o que a gente faz? Nós buscamos imediatamente o recurso médico, né? O recurso da medicina. Agora, essa chaga moral, a gente vai deixando, vai ficando quietinho mesmo. Não busca cuidar dessa chaga. E quando vê, ela já lastrou no nosso corpo, que é a chaga moral. O Emmanuel vem nos dizer que o grande egoísmo da sociedade são os pequenos egoísmos individuais de cada um de nós. Então é só a gente fazer aquela avaliação, onde é que eu estou sendo egoísta? Não precisa responder não, tá? É fazer essa indagação. E o Santo Agostinho, meus irmãos, ele já nos recomenda, lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, quando o Allan Kardec, na sua grandeza, Allan Kardec, na sua sabedoria, todos vocês conhecem o Livro dos Espíritos? Conhecem? Pois é o primeiro livro da codificação, que foi publicado em 18 de abril de 1857. O Livro dos Espíritos contém 19 perguntas. E na 919, faltando 100 para terminar, o Allan Kardec perguntou assim: qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Então, qual o meio mais prático e eficaz? Se o Allan Kardec pergunta assim, porque existia outros meios de melhoramento, mas que não foi eficaz. Então, qual o meio mais prático e eficaz que tem o homem de melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E vem o Santo Agostinho respondendo assim: conheça-te a ti mesmo, conhecer a nós mesmos. Só que a gente tem uma séria dificuldade em conhecer a nós mesmos, em voltar o olhar para dentro de nós mesmos e ver o que nós temos para melhorar. A gente ainda tem essa dificuldade, que é aquela tão famosa reforma íntima, né? Essa reforma íntima é tão necessária, ela é tão urgente a gente realizar ela, mas a gente vai deixando, como se fosse uma sujeira que a gente vai empurrando por debaixo do tapete. Quando veja, sai pisando no tapete, já sentindo ali, né, aqueles obstáculos. Porque vai acumulando em nós, meus irmãos, então é necessária essa reforma íntima. Então, conheça-te a ti mesmo. É nós voltar para dentro e ver o que nós precisamos modificar, né? Se nós ainda estamos muito agressivos, com a mão muito fechada ainda, sem contribuir com as demais pessoas, querendo atender somente as nossas necessidades, tudo isso é uma avaliação que a gente faz. Mas aí quando o Santo Agostinho respondeu para Allan Kardec, conheça-te a ti mesmo, o Allan Kardec não contentou somente com essa resposta simples e curta, aparentemente. O Allan Kardec, na 919A, ele perguntou assim: sim, sabemos muito bem dessa máxima, mas a dificuldade está em cada um conhecer-se a si mesmo. Como fazer? Então a gente precisa nos conhecer, né? É uma máxima que ele fala. Mas a dificuldade está em nos conhecer a nós mesmos. E aí então vem o Agostinho, olha só. Nós temos essa orientação de graça vinda desse baluarte, né, da Igreja Católica e do Espiritismo, que é o Santo Agostinho, nos receitar. Ele veio falar assim para a gente: fazer o que eu fazia quando eu vivi na Terra. Então ele está pedindo para a gente fazer como ele fazia quando ele estava aqui na Terra. Todas as noites ao dormir, ele fala assim que ele passava em revista como foi o seu dia,
Todas as noites ele buscava, não quando ele abriu os olhos, quando ele acordou, né? Ele já começou a buscar lá desse momento. Como foi o seu dia? Eu pergunto para você, será que nós fazemos isso? Será que toda noite, quando nós vamos dormir, nós desligamos da internet, da rede social e dedicamos esse momento para nós mesmos, para a nossa avaliação? Tem pessoas que fazem, mas diz que quando vai fazer, vem aquele sono, já dorme imediatamente, não faz, e vai deixando para o outro dia, né? Então, toda noite, quando a gente for dormir, vamos buscar como foi o nosso dia. Será que quando nós abrimos nossos olhos, que a gente viu que está vivo, né, sentindo ali o calor do nosso braço, será que nós agradecemos a Deus por mais aquele dia de vida aqui na Terra? Porque quanto é importante cada hora, cada minuto, cada segundo nosso aqui no corpo. Porque o último minuto nosso aqui no corpo, se nós buscarmos na nossa memória as ofensas que nós fizemos, aquilo que a gente gostaria de ter feito e não fez, pedir perdão a Deus, gente, olha que maravilha que é. É muito melhor nós entrarmos no plano espiritual pedindo perdão do que ter que pedir perdão lá no plano espiritual. Lá é muito mais difícil. Então, se acordou, viu que está vivo, agradeça a Deus. Né? Graças a Deus eu estou vivo, eu estou aqui, eu estou me sentindo. Agradecer a Deus. Quando abre a janela do quarto e sente ali aquele vento, né? Aquela coisa boa que nos refaz. Será que nós agradecemos a Deus pela nossa visão? Dificilmente. A gente reclama quando a nossa vista vai ficando fraca. Quando tem que usar logo, começa a reclamar. Mas quando a gente enxerga até o além, né? Geralmente a gente não agradece a Deus. A gente abre a janela do quarto, vê aquele céu azul, ou mesmo o céu nublado mesmo, né? Que nós precisamos da chuva. Os pássaros cantando, gente, não tem nada melhor. Não tem nenhum som que imita o som do pássaro cantando. Agradecer ali por aquela cantoria do pássaro ali. Eu moro em apartamento, então tem a tela, né, das janelas, e de vez em quando tem as araras. Eu acho que as araras têm a época dela, né? De vez em quando vem que a turma de arara, elas grudam assim, a hora que eu vou para tirar foto, correu todas. Eu não tiro foto de nenhuma delas, mas é aquela coisa mais linda mesmo. Então, agradecer pela companhia dos pássaros. Quando que certa feita, o Chico Xavier, ele estava psicografando o livro Paulo Estevam. E o livro Paulo Estevam, ele é dessa grossura. Dá dois desse aqui ou mais, tá, gente? E ele ficava assim, num lugar isolado mesmo, né? E ele, certa feita, ele falou para o Emmanuel que ele ficava ali horas escrevendo o livro Paulo Estevam, que ele queria pelo menos a companhia, né? O Emmanuel fala assim, Chico, calma que você vai ter essa companhia. E aí então, um dia à noite, né, o Chico lá psicografando esse livro maravilhoso, ele viu um sapo grandão mesmo, viu, gente? E o Chico então queria que tirasse ali aquele sapo, né? E aí eu mandei, uai, Chico, mas você não queria companhia? O sapo é filho de Deus, o sapo é o nosso irmão, ele está em evolução. Então, olha, o sapo é nossa companhia, os sapos são nossas companhias também. Então, agradecer, né? E o nosso café da manhã, meus irmãos? Nós agradecemos a nossa mesa. Aquele cafezinho cheiroso, gente, não tem nada melhor, aquele cheiro do café, aquele sabor do café, o pão com manteiga, o pão com margarina, ou alguma coisa assim. Será que a gente agradece, né? O leite que chega até a nossa mesa. Quantas pessoas que trabalharam, quantas pessoas que sacrificaram a sua própria vida para hoje nós temos o nosso conforto e geralmente nós não agradecemos. É isso que o Santo Agostinho veio pedir. Agradecer ao nosso companheiro por estar do nosso lado, o nosso companheiro por ser o nosso ponto de apoio, e a gente não agradece, só reclama. Mas na hora do perigo, quem é que está do nosso lado? É o nosso esposo ou a nossa esposa. Essa semana passada, sexta-feira passada, eu e meu esposo, nós fomos visitar uma cunhada minha. Ela está doente, né? E a gente foi fazer uma visita lá. E aí ela contando assim que na hora da dificuldade,
é só o marido ou a mulher que passa ali no hospital, que faz companhia. E é verdade, né? Então nós devemos agradecer. Quando acontece algum acidente, alguma coisa assim, a quem que a gente liga em primeiro lugar? Se é o marido, ele conta para a mulher que aconteceu determinada coisa. E se a mulher, bem, aconteceu isso, vem cá, não quer nem saber se ele está no trabalho ou não, né? Ele tem que sair do trabalho e lá socorrer. Se o carro falou o pneu, para quem que a esposa liga? Para o marido. Ele tem que mandar alguém, providenciar alguém, para ir lá trocar o pneu do carro. Olha. Se a pessoa for solteira. Se a pessoa for solteira, ela vai pedir o pai, ou a mãe, ou o irmão, né? Porque tem ninguém sozinho aqui. Mas tem um amigo, porque nenhum de nós vivemos sozinho aqui na terra, nenhum. Nós não temos condição de ficar sozinho aqui na terra. E se mesmo ela não tem um pai, não tem um amigo, não tem um irmão, não tem uma família, no plano espiritual tem. E esses de lá vai incluir alguém, vai ir lá e socorrer aquele ser que é filho de Deus, tá? Então, Santo Agostinho vem pedir para a gente, né, fazer essa revista. Se no trabalho nós cumprimentamos nossos colegas de trabalho, porque nós estamos hoje com as pessoas que nós precisamos, não é verdade? Voltando ao meu esposo novamente, ele trabalhou numa empresa, ficou fechado, né, no escritório durante 43 anos de idade, 43 anos, né, e vai reclamar, era a profissão que ele precisava realizar aqui, e que as pessoas também, eram aquelas pessoas que ele precisava, né? Então, hoje nós temos o que nós necessitamos, e o Santo Agostinho vem pedir para a gente agradecer todas as experiências que nós estamos passando por ela. Então, passar em revista, como foi notícia, é buscar todas. Ele fala também que ele procurava ver se ele tinha aproveitado todas as oportunidades, se ele tinha ajudado alguém, se ele não tinha ferido ninguém. E olha que essa questão é de fundamental importância, porque o Bezerra de Menezes, quando ele fazia as palestras lá na FEB, na Federação Espírita Brasileira, Bezerra de Menezes, né, esse missionário que Jesus enviou aqui na terra, conta que quando ele descia as escadarias da fé, ele descia buscando na sua memória, será que a sua palavra, será que não ofendeu ninguém? Será que não serviu para baixar a autoestima das pessoas? Então, ele descia fazendo essas inquirições. E nós, muitas das vezes, nós falamos sem filtrar. E é necessário toda a nossa fala filtrar, né? Porque a gente tem vontade de falar muita coisa. Mas nós devemos falar tudo que vem na nossa cabeça para falar. Nós devemos filtrar, falar aquilo que vai reerguer as pessoas, aquilo que vai levantar o ânimo das pessoas, jamais trazer tristeza para as pessoas. Uma vez, fazendo uma visita lá na FAB, né, onde ficam os portadores do vírus da AIDS, tem uma senhora que ela fazia visita lá, e ela chegou lá, tinha uma interna lá, esse interno estava com anemia. E essa senhora então chegou, passou a mão no rosto dela e falou assim: nossa, mas você está pálida demais, menina, o que aconteceu? Gente, jamais. O André Luiz, no livro Sinal Verde, ele nos recomenda, quando a gente for visitar um doente, por mais que a gente vê que ele está pálido, que ele está magro, que ele está sem força, jamais nós devemos falar. A gente fala assim: nossa, que bom, você está melhorando, eu vejo um brilho no seu olho. Devemos falar coisas que vai levantar a autoestima das pessoas. O André Luiz recomenda lá no livro Sinal Verde. Então, essa lição dessa autossuperação, são muitas coisas para a gente fazer aqui. Primeiro, combater essa questão do egoísmo, né? E fazer o bem, trabalhar em benefício do nosso semelhante. O Emmanuel, na lição, ele fala que nós iremos ter o nosso momento dessa autossuperação, um momento individual, que é a questão da nossa retratação, de reconhecer as nossas deficiências. E eu trouxe aqui a história do André Luiz. O André Luiz, todo mundo sabe que ele foi um cientista aqui na Terra, e lá no livro Nosso Lar, ele vem contar a sua história. E olha só a humildade do espírito André Luiz, porque nós outros, a gente quer contar as nossas vantagens. As nossas desvantagens, ninguém quer contar. A gente quer contar quando a gente
foi vangloriada, né? Quando a gente teve a impressão que estava por cima da situação. E isso nós queremos contar, mas as nossas desvantagens a gente não conta. O André Luiz veio contar a sua vida lá no plano espiritual. Os seus 8 anos que ele ficou sofrendo lá no umbral, naquela região de sofrimento, onde ele sentia as suas vestes rasgadas, né, toda rota. Ele dava sede, ele tinha que colocar as mãos assim e beber lama, né, lá no chão. Ele sentia fome, ele tinha que pegar a raminha dos arbustos para ele comer. E os espíritos ali naquela região, todos chamando ele de suicida, suicida, suicida. Então, André Luiz, ele é a sua mãe, um espírito altamente elevado, lá daquelas regiões superiores. E olha só, esse momento de testemunho, meus irmãos, é a nossa própria consciência em Deus. A Maria Teresa de Calcutá já disse assim que na hora do vamos ver, é nós, a nossa consciência e Deus. Não adianta recorrer a pai, a mãe, não, é nós com a nossa consciência. Então, o André Luiz, ele ficou 8 anos sofrendo no umbral e sendo perseguido mais que tudo. Mas ele só colocou em condição de ser resgatado lá do umbral quando ele reconheceu que os títulos aqui na terra, a fama, a fortuna, o poder não representavam nada perante o sofrimento que ele estava passando. Foi quando ele viu o tempo que ele perdeu aqui, porque ele era católico, foi tradição, não ia à missa, não estudava a Bíblia, então ele tinha uma vida social intensa. Ele não se preocupou em desenvolver os valores morais. E esses 8 anos que o André Luiz ficou lá no umbral, foi justamente para ele expurgir, para ele expurgar do seu coração a questão do egoísmo. Foi quando o André Luiz ele viu que tudo aquilo que ele havia conquistado aqui não estava ajudando ele em nada lá no plano espiritual. Foi quando ele lembrou que acima dele há uma força superior, há um poder todo soberano que é Deus. Então, quando o André Luiz ele viu que nós não somos nada sem Deus, e Jesus, o Emmanuel mesmo fala que é muito melhor ter um dia com Jesus do que ter 100 dias sem Jesus. Então, o André Luiz, quando ele viu que tudo aquilo ali não estava valendo para ele nada lá no plano espiritual, ele lembrou de Deus. Quando ele fez uma oração, ele fala que ele não sabe quanto tempo ele ficou nesse estado de unção, de oração com Deus. Quando ele abre os olhos, ele vê o Clarence ali junto dele, com a sua equipe para socorrer os André Luiz. Eu pergunto, será que o Clarence nunca tinha ido lá no umbral? Será que é a primeira vez que o Clarence chega no umbral para socorrer? Não. Todos os dias o Clarence ia lá para ver como estava o André Luiz, para prestar assistência a ele. Mas ele só enxergou a assistência quando ele tirou do seu coração o egoísmo. A mãe do André Luiz poderia ter levado ele para a região mais elevada. Por que ela não levou? Porque ele precisava desse testemunho. Ele precisava passar por essa autossuperação. Ela poderia ter tirado ele, mas não tirou. Então, cada um de nós iremos passar por esse momento aqui. E precisa desencarnar, precisa a gente lá do umbral para extirpar do nosso coração esse sentimento negativo. Nós já podemos matricular nesse curso de autolibertação aqui e agora. E olhando o sofrimento das outras pessoas. Hoje, eu fui visitar lá no Grupo Espírita Evangelho, a qual eu faço parte, nós temos um trabalho de visita às pessoas acamadas. E hoje a gente visita 2 pessoas, uma que está com aquela doença degenerativa, que chama ela, né? Essa nossa companheira, ela está já, mexe somente os olhos. E a outra, ela está fazendo tratamento, ela está com câncer, né? E fazendo a quimioterapia, mas muito fraca mesmo. E aí a gente foi transmitir o passe dela hoje, ela disse assim, que quando vem para ela achar difícil aquela vida, né? Ela está passando pela quimioterapia e o efeito colateral é muito, muito triste, muito triste. Ela nem está dando conta de você está esperando aí uma injeção caríssima, custa R$52 mil essa vacina, né? Que substitui a quimioterapia, mas não tem preço. Então,
Aí ela falando que quando veio para ela abrir a boca, para achar difícil, que é o momento que ela está vivendo, ela pensa nas outras pessoas que estão passando uma situação mais difícil ainda do que a dela. E tem sim, meus irmãos, hoje nós reclamamos do salário baixo, reclamamos do esposo, que às vezes ele é nervoso, reclamamos da esposa que às vezes não arruma as coisas como nós gostaríamos que ela arrumasse. A gente reclama de tudo. Mas será que realmente, se a gente for passar na peneira, né, agir imparcial, será que realmente nós temos motivo para reclamar? Eu pergunto para vocês. Nenhum de nós aqui passamos fome. Nenhum de nós sentimos nosso estômago roncar de fome e não ter nada para comer. A gente tem coisa perdendo na geladeira. Se a gente for olhar, tem alguma coisa que está perdendo na nossa geladeira. Mas eu não quero repetir, que é sempre ter novidade, a gente reclama. Então, se nós formos parar para pensar, nós não temos nenhum motivo para reclamar. Porque tem pessoas cegas que dão um exemplo de superação dos outros. Tem pessoa na cadeira de roda que dá um exemplo também de superação. E nós andamos, nós falamos, nós ouvimos, nós enxergamos e a nossa cabeça pensa. Nós temos o raciocínio. Então nós reclamamos é de ingratidão. E a ingratidão é um defeito muito grave que nós também precisamos superar esse defeito. As pessoas reclamam do trabalho. Eu trabalho tantas horas, é muito cansativo. Vocês já colocaram no lugar das pessoas desempregadas, dos pais de família que saem batendo de porta em porta, com o currículo naquele envelope debaixo do braço, muito no sol quente, entregando nas empresas e todo dia fica ali no celular aguardando a mensagem, achando que ele foi convocado para fazer o teste? Vamos colocar no lugar do pai de família que tem crianças pequenas e que as crianças querem uma coisa, querem outra, porque criança não sabe medir, criança pede, porque elas sentem que são verdadeiras. Vamos colocar no lugar do pai de família desempregado e que fica batendo de porta em porta, não consegue. Como que deve ser quando a criança chora de fome? Então nós não devemos reclamar de forma nenhuma, porque a ingratidão é um obstáculo ao nosso progresso também. Então essa autossuperação, essa reflexão que eu trouxe aqui para a gente, vamos fazer o bem, vamos procurar diminuir o sofrimento das pessoas. Se nós temos condição, a gente não precisa esperar só para os órgãos governamentais, não. Eles têm lá a sua tarefa, mas nós outros também temos. Porque a Joana de Ângela fala, se nós temos condição de ajudar e não ajudamos, nós seremos responsáveis também por isso. Se a pessoa é rica, ela pode ajudar, ela pode diminuir o sofrimento das pessoas, mas ela fica só o governo fazer e ela podendo fazer e não pode, é o mal que nós estamos praticando. Porque lá no livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou, na questão 642, Allan Kardec perguntou assim: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Essa é a pergunta. A resposta é: não, é necessário fazer o bem no limite de suas forças. Porquanto responderá por todo o mal que haja resultado em não ter feito bem. Tem pessoas que cruzam os braços e falam assim: mas também se eu não faço o bem, eu também não faço o mal. Mas só de não fazer o mal, só de não fazer o bem, já está fazendo o mal. Então todos nós temos condição de ajudar, orientar uma criança, aconselhar uma pessoa que está com ideia de suicídio, ou então de aborto. Todos nós temos condição de ajudar, de levantar a autoestima das pessoas. A Joana de Ângela nos diz que nós devemos viver de tal maneira que quando alguém chegar até nós, a gente ter sempre uma luzinha para aquela pessoa levar uma luz nossa para ela acender o seu próprio caminho, iluminar o seu próprio caminho. E eu pergunto para vocês, quando as pessoas saem da nossa presença, como que elas estão saindo? Alegres, felizes, pela energia contagiante que nós estamos emitindo? Ou será que elas estão saindo assim, desajeitadas devido à nossa reclamação, à nossa lamentação? Vamos pensar nisso.
E ela fala também, meus irmãos, nós devemos ver de tal forma que quando nós olharmos para o nosso passado, a gente não envergonhar do nosso passado. Então, se nós temos alguma coisa a resolver, um familiar, qualquer pessoa que seja, vamos procurar resolver agora. Mas lá na frente, quando chegar o momento final nosso aqui na Terra, o nosso adeus aqui ao mundo material, que nós possamos olhar para trás e dizer assim, graças a Deus, eu não tenho nada contra o meu próximo, eu posso partir. Gente, imagina, não tem nada melhor na situação dessa. A gente partir, ir para o plano espiritual sem ter nada, sem deixar nada aqui pendente, é a melhor coisa, é a tranquilidade, é o equilíbrio que cada um de nós necessitamos aqui, né? Então, essa é a reflexão da noite. Ficou entendido? Então, vamos matricular nesse curso. Ele tem vaga constantemente, tá? É vaga ilimitada. As vagas são ilimitadas nesse curso de auto-libertação. Eu só teria que agradecer mais uma vez pela oportunidade, agradecer a presença de cada um de vocês e pedir, né, a Deus, a Jesus, a Maria, nossa Mãe Santíssima, que envolva todos aqui no seu manto de luz, de paz, de amor, de bondade, que quando nós retornarmos aos nossos lares, nós possamos estar com o nosso coração aquecido, né? E compartilhar com as demais pessoas, porque não tem nada melhor chegar em casa, né? Ver que tem alguém nos esperando, isso é maravilhoso. Então que nós possamos compartilhar com os membros da nossa família as bênçãos que todos nós ouvimos aqui neste recinto. Muita paz a todos, uma boa noite. Muito obrigada. Elevar os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, pedindo a Ele que nos envolva com a sua luz, com a sua paz, que derrame bênçãos de amor, bênçãos de paz sobre todos nós, sobre esse ambiente. Que essa paz a gente possa levar ela para os nossos lares, para todas as pessoas que estão nos nossos pensamentos nesse momento, que todas elas possam receber essas emanações de amor, essas emanações de paz, que as vibrações boas possam chegar até cada uma das pessoas necessitadas, daqueles que estão doentes, que estão nos hospitais, daqueles que estão passando nesse momento por grande sofrimento, por grande tristeza, por todas aquelas pessoas lá da Síria, lá da Turquia, que essas vibrações que estamos emanando nesse momento, essas vibrações de tanto amor, possam chegar até cada uma delas e que elas possam sentir esse reconforto dessa prece, que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa acolher cada irmão necessitado, que a doce paz de Jesus nos envolva hoje e sempre, e que assim